Academia com os saberes tradicionais, e a mesa 4, obra tem lixo, o papel das barreiras de terceirização. Então, queria convidar a professora Carla Madureira, que vai mediar a mesa 3. Oi, pessoal. Vamos convidar para iniciar essa mesa, que tem na academia e contra os saberes tradicionais. Eu vou pedir aqui para compor a mesa o livro, né? O representante dos pescadores, Pedro Machado. Essa mesa vai trazer reflexões sobre a interação entre conhecimento acadêmico e saberes tradicionais, já dá para perceber a composição dela. A partir dessas experiências práticas realizadas aqui na Rede Fundão, serão apresentados então os resultados de oficinas e ações que fortaleceram a troca desses conhecimentos, tanto entre os pesquisadores como os pescadores, promovendo o engajamento comunitário e a sustentabilidade. Eu estou aqui dando 10 minutos, só tem que ter uma fala meio dobrada, essa da Cristina, pode ficar um pouquinho maior, em torno de 15, e vou avisando. Depois a gente abre para a sua pergunta, tá? Boa tarde. Boa tarde. Já falei um pouco mais cedo, né, sobre a importância dos pescadores nesse projeto, né, a participação deles na nossa busca de uma solução integrada para a gestão dos flutuantes, diferenciada do fundão. E que o nosso trabalho na tecnologia social é um trabalho que vem do campo, né, a gente trabalha coletando dados no campo com eles, produzindo dados com eles, né, e aí depois a gente vem para os laboratórios fazer as análises. Então, essa mesa agora eu vou apresentar um pouco de como é esse trabalho de campo, né, e um trabalho dividido. Bom, primeiro, o que é tecnologia social, né? É uma tentativa de aplicação dos conhecimentos disponíveis para a melhoria da qualidade de vida de segmentos sociais vulneráveis. Né? A gente procura respeitar os saberes não científicos de cada comunidade onde a gente atua, então a tecnologia social ela é apropriada ao contexto, né? As características, culturas, valores, integrando os conhecimentos científicos, né, que já tem a academia está produzindo o tempo inteiro e reproduzindo, né, para gerar trabalho, renda e autonomia social. Então, em torno do desenvolvimento de um mecanismo, de uma técnica, né, de um artefato tecnológico. E aí, a fim, então, né, desenvolver soluções inovadoras para enfrentar desafios sociais, como a gente já viu na primeira mesa, né, o desafio da poluição do lixo flutuante, e promover o desenvolvimento sustentável de forma inclusiva, né, para essas comunidades pesqueiras, a partir da mobilização e do envolvimento delas na tecnologia implantada. Como premissa, né, o Algoritmo no nosso documento do Bio, ele tem como método, né, o estímulo à participação social, né, na construção e instalação das barreiras de interceptação do lixo, praias e manguezais. Né, e futuramente, como eu disse na primeira mesa, a coleta e o transporte desse lixo integrado ao modelo de geração de renda, né, um plano de negócio. E aí a gente atua em duas frentes, né, reuniões coletivas chamadas Café com Honra e as oficinas de construção de barreiras. As reuniões coletivas de Café com Honra ganharam esse nome porque a gente realmente monta uma mesa de café da manhã ou da tarde. A gente reúne os pescadores numa técnica de roda de conversa, né? A ideia é horizontalizar, é olhar no olho um do outro. A gente faz essas reuniões no lugar de atuação deles, na prainha ou na vila residencial, no caso do Pier, né? Desde o início do projeto tem sido assim. É uma reunião aberta, né, a público, então outros pescadores que não necessariamente fazem parte do projeto desde o início podem vir participar, pesquisadores também. A gente já recebeu, por exemplo, o pessoal do Rede da Maré, né, a própria Petrobras já veio participar das reuniões. Então, também tem sido um canal, né, de encontro, de troca, né, de diálogo com a comunidade.
Se tornou, então, dos nossos resultados, se tornou um espaço seguro de discussão. A gente sente que isso mudou ao longo do tempo, né? A gente consegue falar de assuntos sensíveis, eles conseguem trazer a crítica, sugestões, e os pesquisadores e cientistas conseguem esclarecer, né, as suas dúvidas e encaminhar esses problemas, né, identificados. A gente articula, então, questões relacionadas ao impacto do lixo na Baía de Guanabara, na atividade pesqueira e na saúde humana. Né? A gente traz questões sobre corresponsabilidade em torno da gestão de resíduos sólidos, né? Fora, né, outras questões que surgem, né, como espécies, que geralmente parecem, de repente, parece um monte de áreas mortas, aquilo se torna uma grande questão. Então, a gente está, é uma forma da gente estar em contato direto com o território. Então, ali tem o estímulo ao diálogo, ao trabalho coletivo, né, porque colocando eles juntos também, a gente estimula que eles próprios trabalhem, né, entre eles, se identifiquem, né, e harmonizem suas diferenças, promovam acordos, o que é importante também para a continuidade do projeto. Né. A gente tem uma missão que é introduzir ações de educação ambiental emancipadora, né, que é muito mais do que informação sobre o lixo, né, é uma educação ambiental enraizada na cultura, nos valores locais, na história de cada comunidade. Né. Então, a gente tem... E aí, a gente, nos Cafés com Horta, a gente introduz as oficinas, a gente diz quais são os objetivos, quais são os materiais que a gente vai utilizar, quais são os tempos, né, quantas pessoas podem participar, né, quais são as regras, né, de conduta, intuito de EPIs. A gente, nos cafés, então, a gente, esse momento, né, de também planejar as ações, porque muitas vezes o planejamento que vem do laboratório sobre as oficinas entra em conflito com a realidade local. Então, é o momento também de alinhar essas melhores práticas. Né? Também a gente organiza assim, um pouco como é que vai ser, quem vai participar das oficinas. As oficinas, elas são remuneradas, os pescadores trabalham durante 4 horas, né, cada R$150, por 4 horas de trabalho. E é um trabalho que no recibo é uma prestação de serviço, mas na prática é troca de conhecimento, né, contato com a academia em contato com o território, né, e o engajamento com o projeto. Então, a oficina na prática estamos fazendo alguma coisa para combater o lixo no mar. E aí, nossos números, né, em termos de reuniões, a gente tem 124 pescadores cadastrados, que de alguma forma a gente entrou em contato nesses 3 anos de projeto, 2 anos com o BIO. Foram 45 pescadores entrevistados, né, antes do Funbi, a gente, pela Fundação Boticária, eles realizaram um diagnóstico socioeconômico rápido e participativo, né, com 45 pescadores. Isso foi aumentando a lista que novos pescadores entram, a gente faz um diagnóstico, faz uma entrevista nova. Foram realizadas, então, 41 reuniões coletivas, 29 no âmbito do Fomento Funbi. Em média, 20 pescadores participam mensalmente das reuniões coletivas Cafés com Horta. Essas são algumas imagens dos nossos cafés, né, a roda de conversa, né, uma atenção ativa que a gente observa, né, durante as reuniões, como é que os participantes estão interagindo com o que a gente está falando, né, isso nos preocupa, né? Eu e meu colega estou falando com eles, já estão trabalhando desde o início, né? A gente monta esses espaços e a principal é ter a interação, né? Então, a gente tem um estímulo a atrair, né, a atração. E o café também tem sido espaço para outras frentes do projeto se apresentarem, com o pessoal das artes, né? A última ali foi em setembro, né, no dia 9, foi com o pessoal das artes, e a gente estimula outras atividades nesses encontros. E aí, então, nossa atuação nas oficinas de barreiras, né? A gente chama os pescadores, faz uma convocação no WhatsApp, explica como vai ser a atividade, eles se colocam à disposição, né? Existe uma seleção baseada no perfil da atividade. Aí, durante a atividade, a gente prepara um café, porque é uma forma também de acolhimento, as pessoas vêm de manhã cedo, enfim, então vão ter um café, uma água, e aí, nesse momento do café e da água, a gente também comunica os objetivos do dia, as regras, né, de
cuidado com o corpo, né, de uso de EPI, né, então a cultura de segurança é muito importante, né, a gente sempre está atento a isso, principalmente quando a gente trabalha manguezais, né, a área de contato, e na própria montagem de barreira, que às vezes envolve costura, como vocês vão ver, o Rodrigo vai explorar um pouco mais o método. Bom, durante as oficinas também é importante saber que essa troca de saberes não é algo simples e trivial, né? Existe ainda um vício, né, nós acadêmicos de a gente estudou tanto, a gente já sabe tanto, quando a gente já falou antes de nós, então a gente tenta trazer uma certeza, né? E aí quando o conhecimento vem de território, ele às vezes vem fragmentado, vem num achômetro e tal, e aquilo ali precisa ser acomodado de alguma forma, né? Então, a gente chama de mediação de conflitos, né? Mas não é que exista, né, um conflito direto, mas existe nas entrelinhas, né, uma necessidade de uma costura maior, de uma interpretação de alguma coisa, de uma sensação sobre algum processo de trabalho, né? E principalmente do efeito daquilo na natureza, no caso das barreiras, né? Então, os pescadores têm uma sensibilidade muito maior sobre o artefato quando ele é colocado no ambiente. Muitas vezes os engenheiros sabem a fórmula, a técnica. Então, essa troca é um desafio, né? E é o nosso papel estimular para que a gente chegue a uma solução, né, integrada. Então, a gente fez, o Rodrigo vai melhorar esses dados, né? A gente tem uma oficina de maneira geral para praias, manguezais e atividades de grupo gerais de suporte ao projeto, que envolve não só a montagem e a instalação de barreiras, como também a limpeza do espaço de trabalho, né? A gente trabalha tanto na casinha quanto na Diplo, agora no Polo Náutico, e a gente, né, na Prainha e na Vila Residencial. Na Vila Residencial a gente não escalou, mas a gente trabalha no manguezal ali do lado do Bom Jesus. Então é isso, ao todo, hoje em dia, 36 pescadores participam, sendo remunerados no projeto, né? Num sistema de rodízio, para que todos participem 2 vezes por mês. Atualmente, 24 estão no rodízio ativos, né? Esse 36 é um número que, quanto cada um participou, o quanto houve uma participação ao menos de cada pescador, então 36 pescadores participaram ao menos uma vez. E aí, desses, eu estou analisando alguns dados que a gente tem coletado por conta do cadastro, da Toptec, enfim. Ainda tem um número reduzido de mulheres, né? São 6 mulheres, desses 36, 16 pessoas pretas e pardas, e 6 com ensino médio completo. Né? Existe uma baixa escolaridade, né? Uma prevalecência de pessoas de cor, né? E homens. Acho que... Obrigada. Sim. A minha inserção desse tópico é para explicar como a gente construiu as barreiras ao longo do projeto, em qual momento, como está agora o nosso panorama de construção de barreiras. O que eu vou explicar aqui vai ser o passo a passo que a gente faz hoje, mas não é o passo a passo que a gente sempre fez. Porque isso foi um processo que foi sendo aprimorado ao longo do tempo, pelo junto de pessoas que compõem esse momento. Quanto de contribuição que é só o Pedro, que é a pessoa que está aqui, já deu, que a gente já tinha na oficina, porra, isso está errado, não pode ser assim. E todos os outros também. O Bruno, aqui, os bens, o pessoal que contribuiu. O processo construtivo das barreiras está dividido em algumas etapas, que são as etapas que a gente pode ter atividades só com uma etapa ou atividade com 2 etapas. No início isso não estava muito claro, então a gente foi vendo que funcionava, mas agora a gente categoriza bem o processo construtivo e a gente consegue mapear hoje, com mais precisão, a quantidade de tempo gasto em cada um do que no início do projeto. A primeira etapa é o condicionamento do isopor, é o mais trabalhoso, o mais chato. Porque chegam os isopores em montanhas, quem já teve a oportunidade de ver, a gente tem uma montanha de isopor, acho que lota esse volume, essa vitória. E esse isopor tem que ser, muitas vezes, recondicionado em tamanho, quebrado, diminuído as partes, colocado em saco plástico. O saco plástico é selado, hoje com uma seladora quente, selado, e colocado dentro da racha.
Ao todo, no projeto, a gente já gastou 220 homem-horas nessas atividades. É 21% do total. Foram gastos funcionando do grupo. A seguinte é a costura de computadores. No início, a gente colocou várias pessoas costurando. Hoje, a gente também tem uma redução das máquinas. Tem só uma costureira oficial Viese, aí nas fotos. Mas todo mundo dá um apoio para isso também. No total, a gente tem 120 horas, 11% do total do projeto foram com costura. A costura serve para fechar essa data. No último, a data já vem com 3 costuras que foram publicadas. A vantagem da barreira, que é o processo mais crítico, mas se alterou muito, é a metodologia de montagem e construção. Hoje, eu acho que a gente sabe. Tem uma maneira de que a gente vai ver que se representa até um tempo baixo na GH. Mas hoje, esse processo, a gente faz tudo lá no paradigma, a gente estica essa tela, e depois vai ser um bloco externo, enflera os computadores, e eles vão costurando 2 formas, que são os eixos originais, na madeira. No processo, os computadores ficam enflerados, e uma dupla, um de cada lado, vem amarrando os computadores. Depois, a gente embrulha ele nessa tela e com essas cordinhas auxiliares que tem no diâmetro menor, é feito um reforço estrutural externo. Passam os 2 eixos dentro da tela para evitar um ensaiamento que a gente observa muito nas primeiras etapas da tela sabe que se desgastar. Então, até agora, a gente está observando a computadora, é feito bom. Todas essas fotos são da processo de montagem da barreira de educação física. Posso fazer o ensaiar. A próxima etapa, a construção das coluna, esses blocos concretos, que agora no início eram pequenos, agora são enormes. É o que a gente usa para fixar a barreira no local, no corpo d'água. Lembra que eu estou falando majoritariamente de barreira de praia, as coisas começaram com 20 quilos, que era que a gente comparava um bloco de concreto e 20 concreto dentro, ela tem 25 quilos. Depois, com a medição atualmente de local de dados, conseguimos melhor a necessidade de peso, e a gente resolveu concentrar o peso em vez de espalhar para facilitar a operação, e o resultado foi melhor para concentrado. Hoje a gente tem coisas, a gente está fabricando coisas de 250 e 500 quilos. Essa que está com esse carinho azul era uma coisa de 500 quilos, as outras partes de 150. Esse foi o último processo da penetração física, a gente construiu essas coisas e levou elas para o lugar nessas balsas. E a gente fez com computadores de jeito mais artesanal e improvisado possível. A gente levou o rebocão de barco até o local do meio e a gente enviou lá com uma boia de marcação com alguns cabos amarrados que depois a gente sancionou na parede. 92 horas, 8% do total trabalhado na confecção e lançamento de coisas. Os lançamentos, que na verdade, o lançamento é uma das atividades que menos ocupa a hora hoje, mas é que ao longo do tempo a gente já teve que lançar vários protótipos, a gente lançou de 2, de 18, de 200, outros de 200, outros de 200, outros de 200, outros de 200. Somando todas as horas do projeto, a gente já gastou 257 horas de lançamento, 22% do total. Todos os lançamentos agora saíram na Ucrânia, alguns da Randolph lá nos testadores, e alguns desses lançamentos são relançamentos. A gente tira uma versão e coloca a outra para dentro desse ponto. Geralmente, os lançamentos de remonte de gente também são para a galera do evento, porque tem que carregar, por exemplo, os 300 metros de barreira errados. Demanda de consideração, porque todo mundo junto. Esse foi muito possível, pessoal. E por fim, depois que a barreira já está operante, a gente tem atividade de manutenção e conservação, que são fechamentos de buracos, troca de computadores identificados. São atividades feitas no barco, no papel, que tem o Lobão fazendo uma pé, o Foca e o Gelson fazendo no bar. E essas atividades de manutenção e conservação são que realmente de longo prazo não demandar muito tempo. E a gente já está na etapa que já se reflete no número. Já foi a etapa que mais gastou a HL
ao longo do projeto. Isso quer dizer que a gente já está operando na barreira da praia de 1 ano e meio. Por exemplo, já ao longo disso, a atenção foi pelo caminho. Pode passar. Esse é um resumo das horas trabalhadas na parte ao longo do tempo, dois times não são extremamente diferentes no primeiro trimestre, ou no segundo trimestre. E a divisão para a carreira de educação física e para a carreira da Paraíba. As duas barreiras de trabalho que a gente tem lançado as duas. Esse gráfico eu acho que comunica bastante, porque dá para ver que no início a gente gastava uma RH muito grande de prototipagem, que são atividades locais do projeto, e não necessariamente que hoje vai ter. A gente testou um atrás, testou um atrás. E esse RH se estabilizou em torno de 100, 150 horas de montagem da rede. O RH de manutenção também não acompanha esse ritmo, porque na barreira do problema começou alto, tinha que fazer o olhado, tinha que consertar, e depois diminuiu. Agora, na barreira da FE, que a gente já conseguiu implementar um processo que já tinha sido testado, inteiramente testado de montagem, a gente montou a barreira, são dois terminais separados, mas trabalhamos 2 vezes. Fez internet de um outro, a gente fez quase todas as atividades de montagem, que foram 285 horas no total. A barreira da Paraíba é 296 horas de prototipagem e de implantação, que são pegados, como é que vai montar a barreira para 140. O interessante é que, por metro, o HH das duas barreiras desapareceu. Quer dizer que a hora trabalhada, a SHH, são os primeiros oportunidades da vila e da Paraíba. Quer dizer que 1 hora trabalhada, aproximadamente, fica 1 metro de barreira. 1 hora de sul. Cada hora trabalhada no projeto, seja quebrando todo mundo, costurando, fazendo tudo, produz 1 metro de barreira. Então, essa é a instalada e já operada. Essa é a nossa manutenção. A manutenção. Então, é isso, gente. Acabou. Gente, vou chamar então o Pedro, porque depois a gente pode. Boa tarde, gente. Eu vejo o seguinte, esse projeto, ele veio para ajudar os pescadores, beneficiar a gente, várias formas. Tanto auxiliando a gente a aprender, porque a gente está no mar, a gente sabe de muita coisa no mar, mas sobre essa área de montagem, de madeira, de como é que a gente vem, como é que vai analisar essas coisas, mais coisas que a gente vai aprender, de como colocar a priori do salário, aí, vai todo mundo trabalhar firme, metendo a mão na massa mesmo, carregando, tirando os materiais, lavando, da forma que tem que fazer para poder queimar. Então, quer dizer, vai tirar a gente mais ainda da nossa aprendizagem. Sendo que nós estamos juntos trabalhando nessa parceria aí e, assim, não para, como a gente falou, já estão sempre abrindo oportunidade para a gente, acertando, às vezes a gente, assim, tem uma divergência em que sentido, de um achar uma coisa, outro achar outra, mas a gente sempre, na hora, com o café na hora, o café da manhã, a gente conversa, reatualiza, tenta buscar uma melhor forma para que tudo se encaixe. E sempre a gente consegue achar uma solução para isso. E todo mundo fica feliz, porque está vendo a coisa desenvolver, o serviço andar feito, e a gente está vendo que está tendo resultado nas coisas. Entendeu? E a gente, como a gente sobrevive no mar, o que a gente quer? A gente quer ver as espécies voltar de novo, a vida marinha, está tudo direitinho, tudo perfeito, siri, caranguejo, os peixes. Então, quer dizer, a gente quer isso, quer ver as coisas limpas, quer ver as coisas perfeitas. E devagarzinho, com um pouco de recurso que a gente tem, a gente vai caminhando, vamos fazendo isso melhorar. Né? Como se diz, a gente só juntar com pessoas boas que os projetos andam, as coisas tudo estão certo, fica perfeito. Eu só isso que eu agradeço.
Acho que agora eu posso montar de novo. Na verdade, eu vou fazer um recomeço. If I could lay my throat for you, shower to cover, look like it's from the outside, and soft and sweet within. My favorite memory has a dream. Memória favorita sobre uma jabuticabia. A equipe Aeroviva foi convidada para participar do projeto. Eu tenho que confessar que eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, muito decepcionada. Porque o convite vinha de uma pessoa querida, que era a Suzana, que dizia: olha, a gente precisa das artes. Aí eu fiquei muito feliz. E depois disse: a cereja do bolo. E aí eu disse: tudo bem, ela é gringa, mas como é que eu vou explicar para ela que a gente mal conhece o gosto da cereja e não sei se estamos muito interessados em conhecer. E essa música está em inglês, né? Acho que também trazendo um pouco mais da brasileira, visão, modelo de ver. E a música fala de, bom, se eu tivesse que, né, dar um nome, né, se eu tivesse que ser uma fruta para você, dar um nome de fruta para você, nomear você como fruta, você já gostava, que é a ácidazinha do lado de fora e doce por dentro. E acho que tudo bem, Suzana, a gente topa, mas eu já vou avisando logo, a gente talvez venha para frustrar expectativas. Não sei se o que vocês acham que é arte. Vocês eram basicamente o CT, né? Os engenheiros. O que essa engenharia que a gente representa, acho que, se eu não estou enganada, é a mais recente, é a mais nova. Então, que eu não conhecia. Entender que havia alguém que tinha a pensando que tinha palavra no nome social. Isso, para mim, era uma grande novidade. Então, quando a Suzana convida, eu digo: olha, a gente vai tudo bem, vamos botar a arte no projeto, mas eu não sei se a gente vai concordar no conceito de arte. Mas, e aí, para mim, que toda vez que vinha, né, alguma coisa, eu dizia: olha, não, a gente qualquer coisa, esse é o nosso lugar de fala. Quem sabe o que é arte somos nós, né? Quem sabe que um monte de outras coisas são as outras pessoas, mas de arte a gente vai falar do pouco que a gente acha que sabe e dividir isso. Quando chega de novo, então eu vou começar pelo final e me corta cada hora que, né, hora que for o final. Eu vou começar pelo final porque é a última coisa que aconteceu hoje que está adiada pelo mau tempo. A gente tem um método para fazer o que a gente faz. Não foi a gente que inventou exatamente, mas a gente se apropriou disso. A gente chama de ASA como método, que é propor, pode ter aquela primeira imagem, propor comparações imaginárias, né, com outros contextos culturais. Imaginando uma triangulação justamente para ajudar isso que era quebrar essas referências tão duras e tão pré-estabelecidas. A última etapa, a foto está de uma coisa que aconteceu, foi do Alvo na Prainha, mas a última etapa que ainda vai acontecer, se eu tiver que falar só isso hoje, só isso que eu vou falar, é um convite para a gente participar de uma oficina de aquarela dentro dos barcos. O título é Todas no Mesmo Barco, todas as pessoas no mesmo barco. Porque, então, uma vez aprovada a ideia de que, bom, beleza, dá para entrar frustrando expectativas, então vamos todas no mesmo barco, né? Vamos nessa. A ideia de fazer uma oficina de aquarela responde a demanda que a gente teve, né, da própria comunidade que mora
na Ilha do Fundão, que era nas... E aí eu fui tratada dessa forma, professor, porque normalmente eu não deixo ninguém tratar assim. Professora, e só na Ásia que são títulos, né? Professora, a gente quer aula, a gente quer né? Eu quero aprender a desenhar ou alguma coisa assim. E a gente vai fazer. Se vocês querem, a gente vai fazer. Demorou, mas tá chegando, que é essa oficina de aquarela a partir do barco. É olhar a orla do mar. Quer dizer, a ideia é, claro, de mudar o ponto de vista, mas não só isso. Trabalhar com a mídia que é a menos invasiva possível, né? O veículo é a água, é a menos agressiva das tintas, as tintas já intoxicaram. A história da pintura é cheia de pintores que morreram de intoxicação de chumbo, né? A aquarela é a mais impalpável, é a que deixa menos rastro. A ideia de obra sem lixo para a gente soava maravilhosa, claro, porque a gente tem essa obra sem lixo, mas então a gente achava que a coisa principal e o risco maior de se trabalhar com a arte do projeto dessa natureza não foi ter que foram garrafas, mas a gente conseguiu algumas, colecionar algumas. Então, vocês vão fazer coisas com lixo. Não. Um grande patrocinador, que a gente está dando opinião que o material que você está doando talvez seja com lixo. Né? Então, o objetivo dentro do projeto da família, vamos sentir que isso está por escrito, né? Não era minimizar o impacto do lixo na orla, mas o impacto também, um deles, que o próprio projeto corrigista está causando. Os copos plásticos que a gente acabou de usar. O material doado para fazer a barreira. Então, a gente não sabe, né, o lixo que o próprio projeto está causando. E a gente está falando agora de lixo visual, que esse é o problema. A barreira é uma barreira visual. Então, ela pode ser vista, né, como um pouco estranho o que está fazendo aí, nessa orla que eu queria ver sem lixo. Bom, isso é uma solução, evidentemente, hipertemporária, tem que ser como tal. Ela estava prevista para uma oficina que inicialmente era de iluminação, com iluminador técnico, né? O projeto sofreu várias baixas, né? A equipe Água Viva foi o jeito que a gente batizou, a equipe sofreu várias baixas ao longo do caminho, mas a ideia, então, de ressignificar a barreira, pensar em histórias de pescador, mais histórias que a gente tinha que pensar de um outro jeito, para que todo mundo falasse a mesma vida. O convite aqui era para falar dos nossos medos, contar histórias de fantasma. Ou seja, vir ao final à noite. Tinha alguém que queria fazer trabalho à noite dentro do projeto. E a gente disse, não, vamos, a gente não quer fazer opções à noite, eu quero fazer coisas à noite. E a gente descobriu, quando a gente falava de vir para cá, tinha muita gente com medo. Então, esse convite manual era também um convite para tentar colocar todo mundo, né, numa situação igualmente, ou pelo menos parcialmente, nova, para não dizer desconfortável. A gente está falando do dragão, né? O dragão de lei. E do que é aquela barreira? Vai doer menos se eu olhar para ela, imaginando que ela é uma cobra grande, um dragão, ressignificar a barreira, repropor a barreira em outros termos. Porque, veja, o convite para o projeto que, desde o início, tentaram, mas o que é isso? Não, primeiro, tem que ser replicável. Replicável na costa. Replicável em outras comunidades. Então, a ideia de saberes tradicionais, e aí, de novo, o contexto do convite para essa mesa também chega com certo desconforto quando a academia encontra os saberes tradicionais. Para alguém que vem da Escola de Belas Artes, para alguém que vem da dança, como o Dani, que vocês já conheceram, acho que pode passar, Suzana, o Dani, de quem vocês estão se tornando vítimas, vejam, a UFRJ, na UFRJ, os saberes tradicionais, não reconhecidos como estão agora, né? Mas eles estão desde a fundação, se a gente imaginar, nas áreas que afundam direito, medicina,
da onde veio o Dani, que é da Escola de Dança, CCS. E a Escola de Belas Artes, então a Academia de Belas Artes, uma instituição bicentenária, fundam a universidade, esses 3 grupos. E, não por acaso, nessas 3 escolas, a relação de ensino-aprendizagem que a gente tem é diferente. Não é todo sistema de ensino arte, não é ciência. Né? A relação mestre-discípulo é de outra natureza. Mestre, como a gente chama os mestres dos saberes tradicionais. Então, veja, quando a gente está falando das novidades, a tecnologia artificial vem antes da superintendência dos saberes tradicionais aqui na FRJ. Né? Mas essa é a maneira como a gente lida com o conhecimento. Vamos para o próximo, rapidinho, parte do que a gente fez, vocês chegaram a ver, mas a primeira oficina que a gente propõe é uma oficina de nós. Era a única coisa que naquele momento, e nós, com todo o trocadilho que vocês possam imaginar, como tornarmos nós. Porque o discurso repetia, nós e eles, mas nós quem, cara? A gente ficava do outro lado sempre dizendo, quem é nós? O projeto não é todo mundo? Quem somos nós? Então, a oficina de nós. Naquele momento, a gente convida alguém que pensava, né, que não teria muita risco de ser intimidado, porque é um líder sindical, que foca, né, para dar aula da única coisa que os engenheiros faziam isso garantiam que era um frágil onde os, como vocês viram aqui ainda repetir, eles, nós, os fechadores, davam banho, né, nós do lado de cá, para que todos ficassem nós, tornassem nós. A imagem não está aí, mas na mesma ocasião a gente faz uma oficina com uma gestão folclórica e todo mundo se dança no mesmo ritmo. Essa era outra desafio. Para mim, a surpresa de super adesão, eu achei que uma experiência muito legal. Pode passar, Karine. A gente vai para as oficinas de gastronomia, incomodadas da maneira como se convidava para essa comercialidade, em função, às vezes, até da própria clínica, da maneira como eram oferecidas, mas também pensando num dos objetivos do projeto, que era pesar já de venda. Então, não é só pelo nosso que está perpetuado ainda, né, no nosso orçamento que a gente teria, mas então foi o Felipe perguntando o que é comer para vocês. A gente tem pedindo a maneira como nós, aí, o nosso pequeno nós da Escola de Belas Artes chamava todo mundo, éramos da Vintes. E aí a gente perguntando, sabe, o John, do Asa Método, mas também um artista que vai falar em Da Vintes do povo. Da Vintes, para a gente todos são criadores. A gente está terminando. Acho que só para passar de imagem. Aí ainda no... Pode passar assim, rapidamente, porque o que se mexe é o que você não vê nas crianças. Né? A gente também pensava que o que importava era estar no projeto, que pensasse o futuro, não só ser implicável. E essa é uma das grandes frustrações, a gente não conseguir envolver a escola que funciona dentro. Essa escola não tem curso de artes. E a gente tem expectativas por conta da educação física. Né? Mas vamos lá. Estética e meio ambiente pode passar mais rápido, né? E a gente colocou o pôster aqui com as outras coisas. A seguinte, eu vou falar só da cestaria carbônica, que é um termo da física. Né? Então, a nossa ideia era que trazer alguma coisa dos saberes tradicionais pode passar. Eu estou falando desse padrão ali de cima, não é? Então, no lugar do tecido doado pela Wesker, a gente sonhava, né, com o padrão Carbone, com a potência de reter partículas, né, é o mesmo que ano passado, né, 2023. Não vou falar da física, imagina, mas eu estou falando do que os saberes tradicionais antecipam, né, os títulos acadêmicos. Eu acho que se tiver que ficar numa imagem, pode ser essa. A conversa, o treinamento da minha equipe começa com uma viagem de Telituba, completamente na folclórica, e essa viagem começa com uma viagem no tempo,
pesquisando as pinturas do século XIX, onde a gente tinha vários marinistas, várias pinturas de marinha feitas numa orla que não tinha lixo. Acho que consegui. Acho que esse é o último. É o último. Acho que a gente para por aqui convidando para essa oficina de aquarela, né? Para que a gente pinte uma orla, e a mídia da aquarela não vai se prestar muito a colocar muitos, né, nada ali dentro, muitos plásticos, mas então que a gente possa pintar e estar juntas, nos encontrar todas as pessoas que estão aqui juntas no mesmo banco. Seja data. A data é sua, quer dizer, a gente tem que fazer com eles. O problema é que eu estava com uma solução para a Cristina. Estava vindo 11 barcos, significam 11 pessoas dentro dos barcos, 11 instrutores, 11 pessoas ali ajudando. Se a gente conseguir reduzir o número de barcos, talvez a gente tenha mais flexibilidade em relação à data. Não sei, depende da data. Só para ver. Vou agradecer a participação de todos. Eu acho assim, tanta sensibilidade sobre um problema que é comum a todos nós, né? E isso faz uma leitura muito importante. Eu queria, antes de falar uma coisa, eu queria saber se alguém quer comentar, fazer uma pergunta. A minha pergunta é meio transversal, eu queria saber das principais dificuldades, para escutar muito Pedro, desse processo de construção, são 3 anos. A Rosana falou de dificuldade, inclusive, nós temos dificuldade entre gente, como pesquisadores. A UFRJ é uma universidade imensa, com muitas áreas de conhecimento, mas a gente vive, de certa forma, em bolhas, fechadinhos, com dificuldade de lidar com a sociedade de uma forma geral, com dificuldade de lidar com o outro, que está aqui também na universidade, que tem um outro olhar para o mundo e que está trabalhando. Eu queria escutar um pouco de vocês todos, se puder, e também do Rodrigo, daqueles gráficos que eu estava tentando ver, esse processo de construção da melhor forma de colocar ele, lógico, né? Então, se vai holisticamente tentando e vendo que vai funcionando melhor, se vocês chegarem a medir o percentual de ganho desse totais, né? Hoje fazemos em 50% no último dia. Tá. O percentual de ganho eu não trouxe. Mas a principal visão é você pegar toda aquela parte da prainha e educação física, eles têm o mesmo comprimento. Sim. Aproximadamente. Numa a gente usou 800 homem-hora, no outro a gente usou 288. Para a gente ter um ganho. Uma foi 40% da 35% da 8%. Mas esse total é o total durante todo o tempo, né? Durante todo o tempo. O da prainha. Está querendo assim, da último processo. O último processo foi de 1,4 para 1,2, com menor por metro. Já. Uma melhoria que foi de meses, né? São mesmos materiais, também, as texturas só de metodologia. E com relação nosso local lá, hoje a gente tem que sair para poder trabalhar todos os dias, ou até para poder ir para o projeto, está bem assoreado, né? A nossa área de fecha. E também a dificuldade da poluição, muito saco plástico, muito lixo, agarra no nosso prédio, danifica a nossa embarcação. Essas são as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente estamos buscando essa solução de serviço, de poder estar fazendo essa manutenção, essa limpeza, toda. Mas essa dificuldade é que mais atinge a gente lá. e para lidar com a gente. Lidar com a gente. Com a gente, lidar com a gente. Não, a gente.
É bacana, é fácil de lidar, porque eles são o mesmo pensamento que a gente. Na verdade, a gente sempre quis esse pessoal do nosso lado, mas a gente acha difícil porque a gente pescador, como diz, pouco estudo, analfabeto, tem a universidade do nosso lado, buscando um só interesse, de resolver a condição. Então, quer dizer, eu acho que não tem dificuldade, a nossa linguagem é a mesma, entendeu? E todo mundo fala a mesma coisa e quer a mesma coisa. Perfeito, perfeito. A união é um amor que serve. Não quer dizer sectário. Obrigada, não. Não quer dizer isso. Quer dizer que. A gente discute em casa depois. Na primeira corrida da minha equipe, né? A gente foi numa oficina de corrida. E a pessoa chama para tirar. Um projeto, duas delas não são mais, dois bolsistas que não são mais. Um projeto. E tinha muita atenção. Muita atenção na área. A gente está com dificuldade de entender o que era tanto. Ficou claro foi. Acabou de passear. Veja, a escola da Maria sempre foi de acesso. Muito antes de qualquer política de cotas, a escola das artes recebia, eram culturações. Então, os marcadores raciais operavam, ele montava direção de manutenção. Naqueles mesmos dias, tinha uma pessoa da engenharia entrando no projeto, padrão europeu, e a turma das artes padrão versado. Olha, atenção. Não, mas espera aí, vocês estão vindo aqui, vocês estão trabalhando de graça, a minha equipe está vendo simplesmente se integrar. O convite, a oficina, o que vocês têm que fazer? Tudo o que disserem que vocês podem fazer. E é isso, tudo era com o objetivo de se integrar, de entender todo o processo. Pensa, por exemplo, que tem curso de, a gente forma trabalhista, a gente tem, né, figurinista, então, vai ter que costurar, quem é que, né, poderia ir fazer? Então, bom, mas não, você está vendo aqui pegando demais, né? Quem é você para pagar disso de graça por algo que a gente espera, no qual a gente espera no funcionamento? Vejam, essa leitura foi feita baseada em diferentes. A minha ficou no sentido, você entendeu muito bem, mas não teve só isso, eles contaram na mesma situação. Chega a comida. Não digam para eles que a comida chegou. Deixem. E continuem trabalhando. Esse eles e nós, a Paulo do Filho, era isso. A gente, de fato, se enxergar como um coletivo. Veja, por que eu estou falando isso? Não é nenhum mimimi de coitadinho. Se o projeto é replicável, ele tem que ser replicável em comunidades. Pesquisas participadas na costa. Essa é o dado fixo. O dado móvel vai ser engenheiro vai chegar, se alguém vai vender isso como projeto, se tem uma universidade perto ou não. Esse é o dado móvel. O dado fixo é a nossa noção. São saberes tradicionais. Então, assim, a UESC doou aquele tecido. Mas o padrão Cagone, do Japão a Florianópolis, o pescador sabe fazer. É um nativo de lagosta. Entende? Quer dizer, é disso que a gente está achando, é nisso que a gente acha que a gente pode talvez contribuir. Então, veja, o mal-estar ou a assimetria, né, é lindo. Ver essa harmonia toda, essa coisa redonda. Essa arte gosta da assimetria. Né? Assim, a gente não tem problema em olhar e ver beleza na simetria, na diferença. Então, assim, eu, como minha função era frustrar expectativas, né? Então, se era para poder colocar na colina, aí eu vou fazer isso. Isso foi o que eu vivi. Essa foi a recepção de boas-vindas que eu ouvi. Que eu aceito. Agora vim porque entrar aquele mando.
Comenta. Quem manda não tem problema de contar essa história. Só vou contar, evidentemente, a santa. Só vou contar o que isso gerou, né, na minha jovem equipe da Organização do Imposto. Eu acho que isso precisa ser conversado. Por quê? É tão rara a interação, né, esses eventos de integração, porque a gente não tem outra oportunidade. Obrigada. Pela pergunta. E até acompanhando assim, um pouco o raciocínio da Rosana, a arte ela tem um potencial de ser pioneira, de vanguarda, ela rompe, ela abre, e eu acho que é imprescindível na engenharia a gente provocar esses espaços de desenvolvimento, de crescimento, de inovação. Né? Inovação não existe sem criatividade. Eu falo do Da Vinci do povo, do próprio Da Vinci, né? É um artista, né, reconhecido na ciência. Então, existe um trabalho de abertura. Né? E aí, o que a gente vê muito, né, quando a gente coloca dois conhecimentos, né, que caminharam durante séculos sendo encaixotados, né, o tradicional, e aí classe, raça e tal, né, e aí a estrutura da sociedade cada vez mais dura, né, e não permitindo muitas essas trocas, né, de forma até proposital, para cada vez mais se sustentar, né, um controle, né, para que haja um controle. Então, quando a gente provoca isso num projeto interdisciplinar, a gente provoca isso dentro da universidade, para fora da universidade, e dentro da própria universidade, interdisciplinas, os primeiros meses dói, é angustiante, a gente não sabe o que fazer, é ruim, demora, mas quando a gente consegue encontrar pontos em comum, pontos de contorno, linhas de fuga, novas formas de falar, então eu acho que a gente evoluiu muito dentro do laboratório, sabe, em termos de relacionamento interpessoal e de paciência um com o outro, de curiosidade, né? E isso diz muito do que é a Suzana, né? E dessa permissão de tolerância mesmo diante dos conflitos, de espaço, mesmo quando a gente não se entende, está tudo bem, né? Então tem isso provoca, né? Não à toa é um projeto tão rico. Acho que é isso. Eu queria dar uma contribuição aqui, uma palhinha, porque eu lembrei de um episódio, né, onde houve aquele conflito, que eu disse, e agora vai tudo para água abaixo. Acabou o projeto, que eu lembro. Chegou uma onda de cara. Chegou aquela confusão. Mas é isso, né? O Jairton estava correndo para o dentista, estava com dor de dente, né? Mas eu falei para ele, ó, fizemos uma analogia, isso aqui que nem a dor de dente. Às vezes, os conflitos precisam vir à superfície para a gente identificar, né? Porque a gente não consegue curar nada. Também é o sintoma, né? Vem o sintoma e você descobre o que está acontecendo, onde que está o problema, né? E foi bem sucedido, né, gente? Afinal, então isso. Tirou o dente, não, acho que não precisamos tirar o dente, só conversa, né? Só chegar para as pessoas, porque eu acho que também. Quando há um objetivo comum, é claro, né? Eu acho que o que o Pedro apontou aqui é cirúrgico, eu acho que a coisa principal aqui é nós temos um objetivo comum, e a disposição para ele. Então, a conversa é o nosso grande aliado. Porque falta de entendimento, falta de percepção do outro, né? Isso aqui é que vai ter uma lei social. E, só complementando também, a ideia nossa não é negar as dores, né, nem as diferenças. Pelo contrário, a gente acha que as diferenças são complexidades criativas. Então, retirar outras perspectivas de olhar, alinhar linguagem, alinhar propósitos. Eu acho que nesse contexto complexo que a gente vai fazendo esse exercício, né, de prática e refletindo sobre a prática e avançando um pouco mais, né, de tudo melhorar. Isso
né, por dentro também, né, é um processo dinâmico, né, pessoal, né, coletivo, dentro do laboratório, fora do laboratório. E é interessante que nesse processo, nós, cada vez foi tomando voz, tá? Hoje, por exemplo, os pescadores que falam, os de fora, né, somos nós. É um dos componentes das equipes. Né? E a gente tem conseguir um diálogo, uma horizontalidade. Isso não significa que as diferenças, que cada um tem as diferenças não sejam respeitadas, ou sejam, sabe? Mas essa diferença também pode ser um fator que vai contribuir para o nosso crescimento coletivo. Eu acho que é muito nesse sentido. Se tiver mais alguns minutos, vejo. Ah, tem uma pergunta antes. Sim, Só um contexto. Quando eu vim da UF, do Plano da Ponte, e lá na UF eu trabalhei em Campo de Saberes durante um ano e pouco, e levava médicos tradicionais para a Universidade para dar aula como professores. É um projeto que é bem mais todo. Lá na UF tem esse projeto. E aí, nesse projeto, a gente conversava muito, é muito interdisciplinar, são professores de 6 departamentos, então eram várias reuniões e tal. E nesse projeto tinham muitas conversas sobre o quanto a gente se deixava afetar pelo grupo que estava indo da universidade dar uma aula. Então, tinha os quilombolas, os caiçaras, o povo terreiro. Então, tinham várias pessoas que estavam indo e a gente conversava sobre isso, como que a gente dialoga, como que a gente se deixa afetar um pelo outro e tal. E a gente trazia certas referências da academia, que conversávamos com esses grupos que estavam lá. E aí, pensando como a apresentação dos professores ficaram bem próximas, eu fiquei pensando muito sobre as duas apresentações e as diferenças que elas trazem, né? Pensando nas duas áreas quase como opostas, assim, de alguma forma. Mas o que o Rodrigo trazia eram muitos dados técnicos, a coisa da hora, homem e tal. E o que você trazia eram mais as conversas, muito pelas fotografias também, deu pra gente ir entendendo essa norma e tal. E aí eu queria te perguntar por que não trazer a técnica da pesca também? Por que não, de vez em quando, arriscar, talvez, com os números? Porque a pesca em si tem uma técnica dentro dela, uma técnica corporal, uma técnica das redes, uma técnica do nó, igual a Rosana falou. Então, por que não também ir um pouco para lá, sabe? Não sei se foi muito claro. Eu queria Só o convite que ela mandou para mim levar você e para pescar no desvio. uma das oficinas que você motivo fazer o... Eu tive que foi comigo, eu tenho a oportunidade de ir lá, dar uma maneira. Não, mas tem um exercício que a gente fez de planejamento de projetos, elaboração de projetos, gestão de projetos baseado na pescaria. E a gente simulou, né, como é o dia a dia do pescador, como ele tem que se organizar, se planejar, prever, pensar se a pesca para turismo, a pesca para viver, então, como é que a gente, isso sempre aproximar da realidade deles mais fácil, não é fácil, mas fica mais rápido, sabe? Jailton também fez isso na última oficina que ele deu. A gente tratou de conceitos econômicos também baseados na divisão dos peixes, sabe? No processo, né? Chega o peixe, agora? Para quem vai? Quem fica? Quem ganha mais? Então a gente trabalha, né? Porque não é só... E agora, a barreira em si, eu vou te falar que, como ela falou também, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar com outros materiais, outras possibilidades, outros formatos, sabe? Então, como foi o material que chegou, a gente trabalha com o que tem. E aí, o máximo que a gente trocou com os pescadores foi sobre incrustação, né, a altura da tela, as amarrações, né? Mas a gente pensou também em trabalhar, eles fazerem as redes, em vez de usar aquela tela. Mas a questão toda é econômica também. A coisa que a gente não teve abertura de material, mas só que não teve, foi a rápida e a tela. Que a gente decidiu para a gente pela última.
Tem um outro elemento que é também ao posicionamento. Onde é que você vai, onde é que se coloca a barreira, né? Isso foi discutido e tal, e análise de correntes e tal, por onde vai o lixo, né? A Gabi também fez um levantamento, ainda tem isso. A gente ainda não chegou ao ponto melhor para a instalação das barreiras, né? De onde é que onde o lixo mais fica preso, né? Mais... Eu acho que isso ainda é um ponto importante da barreira, é que a gente está trabalhando da perspectiva da orla. Assim. De proteção da costa. Espaço. O primeiro espaço foi escolhido porque estava do lado, estava perto, estava próximo com o nível da praia, né? Outra parte, um apoio importante. Era um lugar onde não tinha saído de esgoto, tinha uma área inicial. Que a gente tinha pensado lá do mundo. E a atual da educação física, porque é um espaço realmente Está mais degradado da hora. muito terceiro grande quando é lixo. E é um espaço já naturalmente, vocação natural para ser utilizado fora do lixo. Ali lá, a praia da educação física fora, né? Falando sobre esse processo aqui da barreira, né? O Rodrigo falou que a barreira começou completamente diferente do que é hoje. Para chegar no formato como é hoje, como tem as amarrações e as linhas guias longitudinal, né? Isso foi tudo ruim da dos pescadores e os engenheiros fazendo coisa que não fazer e não deu certo. E aquele procedimento veio na versão 1, versão 2, a versão 3, a versão 4. Então, assim, a barreira só é a barreira hoje porque os pescadores estavam lá fazendo fazer. Então, assim, a gente não tem dinheiro lá, vamos trazer. Não, vamos fazer junto aqui, gente, como é que é? Porque a barreira do ano foi assim, vamos fazer junto. Vamos, pô, deu certo, não deu certo, pô, vamos fazer diferente, irmão. E a barreira da água também foi assim. Tanto foi questão de botar, de arrastar ela, de rebocar. Tudo isso é um processo que, assim, pô, vai dar errado? Pô, beleza, ela também é errado. Vamos fazer diferente, como é que vai ser? Pô, vamos aceitar a sugestão aqui do fulano. Pô, acho que tem que, cara, vamos fazer isso mais vezes. Vamos fazer isso no cara que botou. Não, aí vai ficar dispendioso. Vai fazer esse cara 10. Então, assim, todo esse processo para chegar a fazer os produtos, diminuindo o HH, né, melhorando a eficiência dela, foi porque as oficinas são feitas pelos pescadores. E ali, você teria um espaço de crítica deles para cima. Você chega com sua ideia. E se você não aceitar ele falou que está errado, pô, não serve de nada. Então, assim, pô, não, beleza, não faz do seu jeito. Então, faz de um jeito assim, faz de um jeito assim. E aí, com isso, você vai aprendendo, ver o que é melhor. Tipo, eu não acho que não teve esse espaço de pergunta. Teve tanto que, né, tem esse negócio assim, pô, o cara não aceita nada, pô, eu tenho que fazer tudo, falar nisso, pô, tá tudo errado e tal. Então, acontece isso, né, dessas diferenças que eu já falou, né? E assim, hoje em dia, muito mais tranquilo, eu converso com todos os pescadores, pô, não, vem aqui, pô, acho que é melhor isso, assim. O espaço deles tem muito mais espaço para falar do que tinha no começo, tá? Inclusive, sim, estava usando um pouco que ela chegou a ter essa barreira. Sim, normalmente tem uma barreira, mas então, graças a Deus, né? Se ultrapassar isso, consegue fazer esse uso colaborativo. Acho que o projeto é isso, né? Essa multidisciplinaridade, porque você deixa o seu espaço. Já tem nome, se chama Ciências Sociais, Psicologia Social, técnica. Tem outra também que já é a perseverança. Se não fosse. Vou dar as palavras aqui. Eu só queria completar, eu faço também gastronomia com e aqui eu falei, produz uma receita, todo mundo bota um pouquinho. Mas ficou tão bom, tão bom, mas já tanta gente dando opinião que eu não sei quem era esse. E o prato, no final, maravilhoso, eu não queria repetir. E a gente fez um esforço de memória para saber o que cada um errou. Então, quanto mais complexa é a coisa, e a gente tem dificuldade de dar nomes, é que no final mais coletivo foi. Né? Mas eu queria dar a palavra também para você, mas eu pedi primeiro. A ideia que a gente está fazendo aqui, por exemplo, conversando, visões diferentes, é justamente isso. Essas diversas etapas de alinhamento complexo, próximos passos.
Eu acredito que trazer, por exemplo, um vizinho, né? A gente pode trazer os médicos para nos ensinar a estar, já estava em nossas horizontes. Já era você está até andando. A gente agradece pela sugestão, porque já está no nosso horizonte, mas a gente sempre precisa saber qual é o tempo para caminhar. Será que é tempo de correr? Será que é tempo de andar? Será que é tempo de olhar para trás, olhar para certo, descansar? Né? Então, a gente está nesse atendimento temporal dos próximos passos, mas é uma possibilidade bem forte. Deixa eu achar, então, ainda te responder, presidente. Por que eu fiz essa pergunta? Porque essa resposta agora, essa resposta é bem leve. Porque a outra dificuldade é que, ao contrário, a vida da esmagadora, a atividade não é assim, a mesma. E é isso que faz com que, na verdade, os nossos bolsistas não estejam hoje aí, né? Fazendo prova, fazendo trabalho final, final do semestre, eu não quero deixar de falar, né? O nome, claro, também que a gente já falou, também do Lucas, na verdade, não é, né? A Patena, que não é bolsista, civil, todo mundo já passou por nós aqui do Estado. Mas, por exemplo, a oficina de subina gástrica que eu trouxe, né, trabalha com coisa que todo mundo sabe, mistura de água com óleo. Mas se você traz, então, falando desse método, né, como subina gástrica, como um método que é com óleo, que é usado em outros contextos, a gente pensa, então, incorporar o diferente, mas pelo múltiplo, né? Ficar com as diferenças marcadas, senão você não tem o contraste. Né? A oficina de cenotipia, né? Esse índice, esse azul que vem desse abricógamo de macaco que a gente tem aqui, então tinha também um lado de sabores locais, fazeres locais, o convite da gastronomia veio daí também, não é? A Seixalha Cabral, que a gente já tinha comentado, e a nossa participação toda pulverizada também, outras coisas que a gente mencionar isso. Mas para mim são grandes problemas, realmente. Como, inclusive, criar engajamento. Porque, veja, o pessoal, vai fazer uma TCC. Não, o pessoal está fazendo um outro TCC. É um outro assunto, é uma outra cobrança, é uma outra coisa. Então, a gente ficou realmente humildemente como meio, mas isso teve um custo. Em alguns momentos, muito pesado. Apesar de a gente ter que agradecer o número de bolsas, mas inveja também não é uma coisa bacana de lidar. Mas, então, se a gente usou o Lava Vivo, né, a gente tem que dizer que o fato de não ser atividade fim da nossa equipe foi uma questão, eu acho uma questão, para mim, por exemplo, sempre de enorme experiência. Né? Já tinha tido a oportunidade de trabalhar em projetos grandes, com equipes muito heterogêneas, mas as pessoas estavam literalmente indo na mesma direção. Tem alguma coisa aí que fica diferente. A caminha para a gente, né, se a educação física, né, falar no outro contexto, nós estamos na aula da Fundão, na Liga do Fundão, que é a mesma coisa nesse sentido, mas no dia a dia acadêmico, em termos do número de horas, etc., né, não tem muita dedicação, acho que é possível. Eu acho que agora, talvez seja uma passada minha culpa, tá? Acho que minha dica. Obrigada. Acho que a gente... Agradecer ao pessoal da mesa 3 e vamos passar, então, para a última mesa de hoje. Rodrigo já.